Para adorar o nome do Senhor Jesus. Para adorar o nome do Senhor Jesus. O que mais? Eu precisava estar aqui hoje, buscar Ele. Amém. Para buscar o Senhor Jesus. Para estarmos mais próximas a Ele. Como a Samanta falou, é muita correria. O dia a dia é correria, é acordar cedo. Você já acorda, já está atrasada, já está correndo. Aí você já trabalha o dia todo, já chega em casa, já tem, nós somos mulheres, posso falar, né? É filho, é marido, é casa, é serviço. Então muitas vezes a gente não encontra tempo. Amém. Mas nós estamos aqui hoje para buscar a face do Senhor. Amém? Amém. Amém. Aleluias. Aleluias. E o que nos leva muitas vezes a ter esse a sós com Deus? Porque muitas vezes a gente necessita ter um a sós com Deus, né? E muitos motivos que nos levam a ter essa sede, esse anseio de ter a sós com Deus, o que seria? Um dos maiores motivos. Não é quando a gente entra em conflito? Quando a gente entra em conflito, a gente tem uma sede, uma vontade de Deus, de estar a sós com Ele. E com esse conflito de futuro, casamento, o que mais? Filhos dão muita dor de cabeça, não é verdade? O que mais? Estudos, finanças, e a gente sente essa necessidade de estarmos com Deus. Mas Deus já, como Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele já deixou aqui na palavra dele o que nós devemos fazer. Então eu convido todas a abrir lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Uma palavra que o apóstolo Paulo deixou para nós em meio à tribulação, em meio às preocupações. O que será que nós devemos fazer? Amém? Amém. Aleluias. Os irmãos estão quietinhos, estão fazendo a digestão. Então vamos lá. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual a Aleluia. instrução, então, do apóstolo Paulo com esses versículos? O que ele nos mostra? O que a gente deve fazer? Para resumir, ter esperança, ter confiança. Ele nos ensina que no meio da tribulação nós vamos tirar o quê? Proveito, aprendizado, experiência, fortalecimento, ou seja, tirar de letra. Diante da tribulação, tira de letra. Não reclama, não murmura. O apóstolo Paulo aqui não fala para nós, não, diante da tribulação, abaixa a cabecinha, fica chorando, fica lamuriando e fica pipipi, pastor, o quê? Não, ele nos ensina o quê? A tirar experiência de tudo isso. Amém? Amém. Somos ou não somos mulheres sábias? Amém. A mulher sábia, ela tira proveito. A mulher sábia, ela edifica. Ela crê que a história vai mudar. Ela crê que toda situação vai se reverter. Ainda mais nós como mulheres cristãs, todos aqui aceitaram a Cristo. Amém. Nós, mais ainda, temos que profetizar. Todas nós temos o poder de profetizar. Nossas palavras têm poder sobre a nossa casa, nossos filhos. O esposo, abençoa teu esposo, abençoa os teus filhos, abençoa o teu lar. Chega de lamúria, de lamentação, de murmuração. De tudo, tira experiência. Amém? Amém.
dia a dia, na prática, o que é que nós precisamos fazer para ter uma vida diferente? Hebreus 11, 6. Mas vocês estão me ouvindo, né? Amém. Estão me ouvindo bem, né? Então tá. Hebreus 11, 6. Quem pode ler para mim Hebreus 11, 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém. Então, olha só, vamos voltar lá para aquele versículo lá em Romanos. O apóstolo Paulo fala para nós tirarmos experiência, tirarmos o quê? Paciência. Então tá. Mas o que nós temos que fazer para conseguir, na prática, a praticar, na verdade, todos aqueles passinhos que Paulo nos deu naquele versículo? Então vamos lá. Primeiro, todo mundo aqui está por aqui por um objetivo, certo? Para buscar a Deus, para adorar o seu nome, para louvá-lo, ou até mesmo para ter uma sós com Ele. Amém? Todos Amém. têm um objetivo. Se as irmãs não estão aqui com o objetivo, talvez com o objetivo errado. Porque nós estamos aqui com o objetivo de adorar o nome dele, certo? Amém. Amém. Mas é muito importante que quando nós lançarmos um objetivo, não olharmos para trás. Nós temos a mania de quando a gente vê a dificuldade ali na frente, a gente olha para trás. E a gente fala, como era bom naquele tempo. Como era bom quando não tinha a dificuldade. Como era bom quando não tinha a responsabilidade. Mas o Senhor diz lá em Lucas 9:62, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Mas aqui nós não temos mulheres que olham para trás, né? Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Futuro, amém? Começamos, vamos até o fim. Lançamos o propósito, vamos até atingir o alto, até atingir o objetivo. Amém? Amém. Outra coisa, as irmãs já pararam para observar no momento da oração como é que nós pedimos para Deus? Por exemplo, eu vou pedir um emprego para Deus, tá? E eu falo assim, Senhor, abre as portas para mim de emprego. E o Senhor abre a porta de emprego. Ou nós achamos que é o Senhor, talvez não seja. Só que essa porta de emprego é de segunda a sábado, com alguns domingos, com feriados, com um horário que eu não estou mais na unidade, com um horário que eu não estou mais na igreja. E a gente fala assim, mas Deus, não era isso que eu queria. Ou seja, nós temos a mania de pedir e fazer a oração e não especificar. A gente não especifica. A gente não pede, Senhor, eu quero, talvez, estou dando um exemplo de um emprego. Um emprego de segunda a sexta, um emprego com salário X. Nós não pedimos, nós somos vagas. Ah, Deus sabe. Eu peço algo vago, ah, Deus sabe. O que Deus tem para nós é infinito, é ilimitável, mas Ele quer que nós venhamos a nos expressar. Para quê? Porque dessa forma a gente exercita a nossa fé. Dessa forma, quando Deus responde, não há dúvidas. Não, eu pedi assim, assim, assim para Deus. E não há dúvidas. Nós temos que parar com esta mania de sermos vagas. Deus sabe, claro que Deus sabe. Mas vamos especificar, vamos ter um objetivo claro daquilo que a gente quer. Amém? Amém. Outra coisa, pedirmos com fé. Bom, como a gente faz tudo especificamente, isso significa que nós estamos pedindo com fé. Amém? Porque o que acontece? Se eu oro e peço, só peço, isso significa que Deus vai responder? Não. Só o fato de eu ter pedido não significa que Deus vai responder. Nós temos que pedir e pedir com fé. Pedir, crendo. Pedir, se for caso, agradecendo. Senhor, eu creio. Senhor, vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus.
Não ficar naquela, Deus sabe, mas tá, Deus... Bom, é assim, mas também isso não vai acontecer, também, amém, sabe, aquela coisa, não tá nem aí. Não, Deus quer que nós sejamos mulheres de propósito, mulheres firmes, mulheres que venham verdadeiramente exercitar a fé. Amém? Amém. Outra coisa que nós temos falado muito ultimamente, relacionamento com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Sabe por quê é importante essa intimidade com o Espírito Santo? Porque Deus tem um plano para cada uma de nós. E o Espírito Santo sabe qual que é esse plano. Só que o que acontece? Eu tenho que ter essa intimidade com o Espírito Santo para quê? Para que os planos de Deus venham fazer parte do meu desejo também. A partir do momento que eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo, eu passo a desejar aquilo que Deus tem para mim. Por isso que as coisas começam a acontecer. Por isso que as coisas começam a fluir. Por isso que a gente começa a crescer na presença de Deus. É porque os planos de Deus, nós passamos a desejar tudo aquilo que Deus quer para nós. Amém? Vamos começar a ter mais intimidade com o Espírito Santo. Amém. Mais intimidade com Deus. Mais oração. Amém? Amém. Agora, quando a gente fala sobre relacionamento, se eu não tenho diálogo com uma pessoa, tem como eu ter um relacionamento com ela? Não. Se eu não converso, se eu não conheço, não tem como eu ter essa intimidade. Eu tenho que ter um diálogo, porque é uma troca. Diálogo, os dois falam. Deus fala conosco através da palavra e nós também falamos com Ele através da nossa oração, porque nós expressamos a nossa gratidão, a nossa adoração e também as nossas petições. Então é importante esse diálogo e esse relacionamento com Deus. É importante. A partir de hoje, vamos ter mais esse relacionamento? Amém? Somos igreja de oração? Amém?